Eu sou a Nareli, eu sou natural de Tuntum, Maranhão. Hoje eu vivo em Teresina, resido em Teresina, Piauí. Eu sou enfermeira, formada pela Universidade Estadual do Maranhão, campus de Colinas, e sou mestranda, quase mestre já. Estou no finalzinho já, pela Universidade Federal do Piauí, pelo programa de pós-graduação em enfermagem. E o meu processo, ele iniciou lá em 2022, quando eu tentei pela primeira vez. Eu estava lá no estágio supervisionado e eu tentei pela primeira vez, né, ingressar no mestrado, a seleção de mestrado. E foi bem frustrante, porque logo no processo de inscrição eu não consegui. Eu parei logo na inscrição, né? Então, ali em 2022, eu fiquei assim muito triste. Por quê? Porque eu trilhei um processo na graduação bem rico, né? Eu busquei muitas coisas para mim construir o meu currículo desde a graduação. Contudo, não é somente um currículo, né, que nos leva até o mestrado. A gente deve trabalhar todas as etapas, né, que o mestrado apresenta. E aí eu tive a reprovação, fiquei muito triste, e a partir daí eu entendi que eu precisava de alguém, que eu precisava de um suporte, né? De alguém que entendesse do caminho. E foi aí, né, que eu sempre acompanhava a professora Lênia, essas postagens e tudo. E em 2023, eu resolvi, né, ingressar, e aí eu tive a sorte da professora trazer um novo projeto na Ascensão, que foi a mentoria em grupo, a primeira turma da mentoria em grupo, e eu fui uma das primeiras, né, a ingressar na mentoria em grupo. E um ponto, assim, também muito crucial, que me parou também, foi a questão da antecedência. A primeira vez que eu tentei foi com uma semana para ler um edital, porque o edital ele precisa ser estudado, como o professor Lene bem fala, é todo completo realmente. E a gente, quando eu entrei, né, na mentoria em grupo, a gente já trabalhou isso com muita antecedência. Eu lembro que o edital saía em setembro e eu acho que a gente começou em fevereiro, ou foi março já, tipo, muita antecedência mesmo. Então, a mentoria em grupo, assim, foi um diferencial. Hoje, eu quase finalizando já o meu mestrado, eu olho assim, oh, meu Deus, né? Um investimento, assim, vale isso, o meu título. Já já eu estou com ele em mãos, já já eu vou ter oportunidades que outras pessoas não têm. Então, isso não tem nenhum investimento que pague. E assim, a mentoria em grupo, para mim, assim, foi um divisor de águas, um diferencial. Assim, supriu todas as minhas expectativas. Eu não tinha, assim, nenhuma dúvida de como seria muito bom para mim ingressar no mestrado. Mas quando eu entrei, foi assim, quando eu acessei a plataforma, extremamente rica de professora. Confesso que eu entrei um diazinho desse para ver se eu ainda tinha meu acesso. Porque tem muitas informações ricas, muitas mesmo, assim. E quando eu entrei, eu fiquei assim, meu Deus, fascinada com todas as formações, desde a organização, da documentação para a inscrição, até a última etapa, que é a arguição, né? A organização do projeto. Então, assim, muito completo. E um ponto, assim, que eu amei, amei, amei mesmo, foi as aulas, toda semana. Perfeito. Assim, e um ponto assim bem interessante era que não eram só aulas assim monótonas, tal, não. A professora trazia os alunos que estavam na mentoria também para estar ali, para falar, para trazer essas experiências. Então, a gente conhecia as outras pessoas que estavam ali também com a gente naquele processo para tentar ingressar no mestrado. A gente conhecia os programas que elas queriam entrar, os editais. Então, era tudo muito organizado, trabalhado, e a partir dali eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, né? Eu estava realmente com um diferencial ali.
Anarelli, inicialmente, quando você ingressou no programa, você tinha como foco apenas um programa de mestrado, certo? Sim. E fez você decidir atentar mais de uma seleção para mestrado. Professora, isso também veio da ascensão, né? Da mentoria em grupo. Você me despertou isso, né? Você apresentou para mim, e aí, Ana, por que não tentar mais um processo, mais uma seleção, né? E você que me despertou realmente a mentoria em si, o trabalhar da mentoria em grupo, que me apresentou isso realmente, porque o meu projeto, como a gente construiu, né, com as orientações, cabia aí para adentrar, para mim conseguir concorrer a uma outra seleção, né? Então foi um projeto construído que deu para concorrer para uma outra seleção. Isso tudo graças à mentoria em grupo, realmente, porque nem eu pensei nisso. Ana, e quais foram as etapas que você enfrentou ao longo dessas duas seleções para mestrado? Bom, os desafios, né? Porque eu não entendi. As etapas e como. Ah, as etapas. Cada um desses programas, os dois era da UFP, né? Então, os dois tinham quatro etapas, né? A inscrição, a análise do projeto, a análise curricular e a arguição. Ah, e tinha um que tinha prova. Tinha um que tinha prova. Então, esse que tinha prova, você não passava para a etapa de análise do projeto se você não conseguisse alcançar a nota mínima para ser aprovada, que era 7. Então, você tinha que passar na prova objetiva e discursiva. Se você não passasse na prova objetiva, a prova discursiva nem seria avaliada. Né? Para mim, esse programa foi o mais assim complexo. O programa que tinha a prova. E também na mentoria a gente teve, né, todo esse suporte para se organizar para o estudo da prova, né? Como começar a organizar as referências para estudar, para se organizar. E aí deu tudo certo. Foi isso. E como você se organizou, Ana, para conseguir conciliar duas seleções para mestrado? Ah, professora, é o ponto que eu até falei anteriormente. A antecedência permitiu essa organização, sabia? Porque estar preocupada com um e ainda tinha o outro. Então, esse processo de antecedência me permitiu muito ter essa liberdade, assim, ter esse tempo para estudar, né? Porque eu estava realmente num processo onde eu me dediquei totalmente para preparação. Ali eu me dediquei totalmente ao mestrado, era o que eu queria. Então eu parei tudo na minha vida. É isso, eu vou viver para isso, para me preparar para o mestrado. Então assim foi muito assim de boa por causa da antecedência. Se fosse em cima, eu não tinha, com certeza, não tinha conseguido essa organização. E, Ana, como foi depois, quando saiu o resultado da prova? Ah, professora, eu fiquei assim, meu Deus, foi uma felicidade gigantesca, porque mesmo que a gente vá vendo os resultados e está tudo correndo de acordo com a gente esperava e tal, as notas muito boas, mas a gente ainda fica sem acreditar, né? Então, o resultado foi uma coisa assim, meu Deus, uma felicidade enorme, enorme, enorme. E além de ser aprovada em um, foi aprovada em dois, em dose dupla, né? Então foi uma felicidade assim, tamanha mesmo, meu Deus. Maravilhoso. Pensar que todo o esforço valeu a pena, né? Ana, quando você recebeu sua, a sua primeira reprovação, você chegou a cogitar em desistir ou a adiar, mesmo achar que o mestrado ele não era para você? Sim, pensei muito, professora, muito, tipo, meu Deus, fiquei meses assim, triste, triste mesmo, assim, não, isso não é pra mim, eu vou buscar outras coisas.
Só que eu sempre, a graduação toda, eu tive professores que me influenciou muito nisso, né? Eu sempre entendi o impacto de um mestrado na vida profissional. E aí, depois, assim, que eu me restabeleci emocionalmente, espiritualmente também, eu comecei a dar um novo passo para essa conquista. Graças a Deus. Ana, eu sempre coloco um ponto, porque muitas pessoas elas acreditam e precisam saber tudo, né, para Sim. conseguir mestrado. Mas, na verdade, é que o mestrado é justamente esse lugar para aprender. A própria Hum, disciplinas, elas que vão te ensinar a fazer pesquisa. Então, claro, exatamente. um domínio, né? Conseguir ali um método para conseguir avançar e assim conquistar a aprovação, mas que de fato é somente após a aprovação que a gente vai aprender a fazer pesquisa, porque isso nunca para. Isso. Desde a graduação, a gente entra no mestrado e depois avança para o doutorado. Então, como foi esse processo de ingresso no mestrado e descobrir, né, esse novo mundo? Ah, professora, é exatamente isso. Foi grandes descobertas. Lá foi que eu realmente entendi que na graduação a gente não sabe fazer nada de pesquisa. É no mestrado realmente que a gente aprende, a gente descobre. Logo, as disciplinas elas possibilitam você conhecer os trabalhos de outras pessoas e muitas disciplinas também no programa, né, que eu faço possibilita que a gente esteja como banca avaliadora de outros projetos. Então, foi assim, um processo de muito, muito conhecimento mesmo. E às vezes eu me pego assim, pessoas do próprio programa me mandando mensagem, olha, sua pesquisa trabalha com isso, você pode me dar algumas informações sobre isso e aquilo, tipo, sabe, nos permite assim entrar em um mundo muito diferente de realmente muito conhecimento e, assim, muita gratidão mesmo. O mestrado nos possibilita mesmo, assim, uma carga de conhecimento científico enorme, enorme mesmo. E cada disciplina que eu cursava era um processo diferente, era um tipo de conhecimento diferente. Então, foi, assim, só gratidão mesmo. É, nunca, nunca, nunca me arrependo de ter tomado a decisão de tentar novamente buscar a aprovação, né, no mestrado, porque assim, quem sonha em fazer, faça, lute, pode ter vindo 5 reprovações, mas tente novamente, porque vale muito, muito, muito a pena, muito a pena. E você é reconhecido, tipo, em qualquer lugar que você fala assim, ah, eu sou mestranda, nossa, você é mestranda, parabéns. E eu acho muito interessante que até pessoas idosas, assim, eles reconhecem, tipo, nossa, um mestrado, parabéns. Na federal, parabéns, assim, é um reconhecimento muito grande que você tem. E Ana, você formou em uma universidade estadual no interior do, né? Então você também não teve muitas oportunidades de pesquisa. Hum. Você conhecia alguém do programa ou alguém da própria Universidade Federal, um professor, antes de você ser aprovado no mestrado? Professora, eu não conhecia, mas eu via muito nas redes sociais, né? Tanto que foi um dos professores que a gente colocou como possível opção. Hoje a gente é amiguíssimo, maravilhoso. E antes eu não conhecia assim, mas eu seguia, eu buscava conhecer, né? Seguia alguns grupos de pesquisa, consegui entrar em um grupo de pesquisa. Não era na área que eu queria a minha pesquisa, mas eu queria entrar em algum grupo que era vinculado com o programa. E eu consegui, tanto que a professora que é do grupo, ela até ficou assim, nossa, eu não achei que você ia botar para mim. Mas ela era de outra área, né? Mas, assim, eu busquei, né, seguir pessoas do programa, participar de grupo de pesquisas, participar de alguns eventos, participei de semanas de enfermagens do programa antes mesmo de entrar, busquei conhecer esses pontos.
Porque muitas pessoas, elas acreditam, né, aquela velha história, aquele velho mito, que você precisa Uhum. Sim. ser aprovado no mestrado. No caso, nem mesmo na instituição era, né? E então, Uhum. resultados. Então, de uma avaliação do projeto de pesquisa, que muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas existem muitas pessoas que às vezes são do próprio programa, estão às vezes orientando de TCC, mas eles não conseguem. Uhum. É muito Exatamente. Tanto, professora, que na minha turma, 95% era da Universidade Estadual do Maranhão. Assim, pouquíssimos da UF, a maioria era da UEMA, né? E também tinha muitos alunos também de universidades particulares, né? Muitos alunos. Na turma anterior também tem muitos alunos de universidades particulares, então tem muitas pessoas que realmente se prendem a isso, né? E aí, Ana, tão logo, né, você já fez a prova, já fez a matrícula, então já conseguiu a Sim, também, né? Conseguiu isso. manter. Sim, isso, exatamente, professora. A E bolsa. caso você já está vislumbrando o doutorado, né, Ana? Então continua com a Sim, mestrado. exatamente, professora, exatamente. Vislumbro o doutorado e quero seguir com a ascensão, né? Porque assim, eu acho que o suporte que eu tive ele foi tão importante que eu quero esse suporte novamente para o doutorado. Então, aqui, é como a Ana está colocando, quem está chegando, então ela veio de uma reprovação, e apesar dessa frustração, dessa tristeza, ela decidiu seguir, no caso, com o método, né? Então, ela buscou o auxílio. Não desistir, mas o que é que eu posso estar, né? Para que a partir disso eu consiga, de fato, a aprovação. Então, ela começou com antecedência, é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, elas esperam o edital sair. Então, para quem espera o edital sair, é o maior erro que você pode ter. Então, a chance de alguém ser aprovado no mestrado com um tempo curto, ela diminui drasticamente. Claro que é caso. Eu tenho alunos que eu já orientei com 20 dias eles foram aprovados, mas é exceção, não é a regra. Então, com quanto Hum, você consegue antecipar a sua preparação, então melhor você desenvolver um projeto de pesquisa que realmente seja consistente, estudar para a prova de conhecimentos, aprimorar o seu currículo. Então, hoje as seleções, quando elas abrem as inscrições, o prazo ele é muito curto. Então, podem observar. Então, às vezes são 18 dias, 10 dias. Então, para que você faça ali as pressas, então, você corre um risco muito alto. Então, a gente consegue estimar uma preparação para a seleção de mestrado. Então, se o edital ele saiu em tal mês, então espera-se que no próximo ano ele vá sair também nesse período. E que de antemão você já comece com esse processo de fazer o estudo do programa, de realizar o estudo do edital e a partir disso construir o seu planejamento para cada uma das etapas. A prova de conhecimentos, a prova de proficiência, construção do memorial, aprimorar o projeto de pesquisa. Inclusive, cada uma dessas etapas, no dia 20 de novembro, eu vou fazer uma aula gratuita e ao vivo, que vai ser no Zoom, onde eu vou explicar todo esse processo, onde como você se preparar para cada uma dessas etapas, tá? Então é um método que, inclusive, eu aplico ele para alunos de doutorado. A Ana tá pleiteando a vaga dela, tá? E vai ter a oportunidade, porque eu vou abrir as vagas da nossa Black, a gente vai ter Black, que é do preparatório Ascensão ao Mestrado, que é todo esse método que a Ana Arelli teve acesso, que a ajudou, né, nesse processo, em todas as etapas, inclusive, né, da inscrição à entrevista, a sim. realização de recursos, né, para cada uma das etapas. Então, eu vou estar mostrando como se preparar para cada uma das etapas e também vocês terão a oportunidade de fazer parte realmente do nosso programa e ter acesso a esse método. Então, assim como a Ana colocou, e um ponto. Então, havia outras oportunidades. Quando você constrói uma boa proposta, você consegue ter outras seleções. Mas para tudo isso existe a estratégia, tá? Então, tem que ver a coerência com a linha de pesquisa, tem que verificar se os professores neste outro programa, eles têm estudos que sejam interessantes, que seja interessante para ele, porque o projeto de pesquisa não é sobre um projeto de pesquisa perfeito. Então, a Ana, além de adequar esse projeto de pesquisa para
2 seleções. Ela também passou por 2 arguições, né, Anarelli? Então foram Sim, 2 diferentes, inclusive é um dos maiores receios, né, Anarelli? Então, aproveita sim, a gente com a sua experiência de participar de 2 arguições para mestrado. sim. Essa experiência, professora, assim, foi maravilhosa, porque foram bancas diferentes, né? E aí eu me deparei, assim, com professores totalmente, tipo, não tinha sorrisinho, não tinha nada, todos com a cara muito fechadas e perguntava e você tinha que responder, se você não respondesse, eles já passavam, né? E tudo isso eles esclareciam pra gente antes da gente começar. Então foi assim, uma experiência única mesmo, de você entender como é uma banca de arguição para seleção de mestrado. Foi assim, processos mesmo únicos que fortaleceu muito assim, o meu entendimento realmente de mais à frente estar ali como banca, né, futuramente também. Então foi algo muito assim interessante mesmo e 2 programas diferentes também. Aí um ponto, professora, que você falando do projeto, né? O meu projeto, a orientadora, ela queria seguir, né? Ela falou assim, Ana Aurélia, gostei muito da sua proposta e quero que a gente siga com ele na dissertação. E a gente só não seguiu por causa da bolsa, né? Que a minha bolsa veio com uma proposta tecnológica, então meu projeto teria que ser tecnológico, aí a gente teve que mudar. Mas estava tão bom, né, com tanta qualidade, que ele iria seguir na dissertação. No caso da Anarelli, como é um mestrado acadêmico, normalmente nos mestrados acadêmicos, é importante entender que o projeto de pesquisa, ele é um documento para avaliação. Então, faz para ser avaliado. Mas, normalmente, em 70% das vezes, o projeto você é definido com o orientador. Então, depois de fazer a matrícula, é definido para e vai ser eu com a Anarelli, que teria a possibilidade de dar continuidade, mas por conta da captação de recursos para bolsas, né, em Sim, outras ações, então houve a alteração do projeto. Então, sim, há várias possibilidades. Mas quando você. A Anarelli não é a primeira, mas tem outros alunos que também seguiram com o mesmo projeto de pesquisa que foi construído ao longo do processo seletivo. E então, eles hoje conseguem aplicar, né? Que são ali, às vezes, dentro da sua prática, o que é mais comum dentro dos mestrados profissionais. Anarelli, que perguntas na tua arguição marcaram você? a, uma das perguntas foi como eu poderia, né, contribuir com o mestrado, com o programa, por que eu escolhi aquele programa de mestrado. Foi uma das perguntas assim que mais me marcaram, porque muitas vezes a pessoa vai achando que é muito perguntas assim técnicas, mecânicas assim, somente sobre o projeto, mas não. Eles também querem saber de você. Por quê? Você está querendo um mestrado só por querer, é só porque alguém falou que é bom ter um mestrado, mas eles querem saber de você mesmo, qual é a sua justificativa de estar ali, como você pode contribuir com o programa, né? Porque a gente sabe que o programa ele tem uma nota a ser alcançada, então os discentes eles precisam estar trabalhando também para contribuir com o programa nesse quesito, né? Então foi 2 perguntas assim que mais me impactaram. Muitas vezes a gente vai para uma entrevista prende-se muito aos aspectos técnicos e objetivos como um projeto. Sim, Mas uma arguição envolve também a questão do conhecimento, né, em relação ao programa, das suas motivações, das suas expectativas em sim. relação. Muitas vezes, muitos candidatos eles preferem responder qualquer pergunta sobre o projeto de pesquisa, responder É, por que você merece estar aqui. uhum, Um grande diferencial para você que quer ser aprovado no mestrado, que vai passar por uma entrevista, estude o programa. Então, a é, maioria dos
alunos, eles não estudam o programa. Eles recebem ali o edital, leem sessões, não dominam o edital, não estudam o programa e depois culpabilizam o programa, né? Então é importante que você, de fato, conheça onde é que você está entrando, qual é a área, quais são as linhas, o que o corpo docente precisa, e a partir disso também fazer a leitura do edital, dominar o edital. Não pode haver dúvidas em um edital. Então, as pessoas elas se preocupam muito com as outras etapas, mas é justamente o que reprovou a Anarelli na seleção, que foi a questão da inscrição. Porque a etapa mais importante de uma seleção para mestrado é a inscrição. Então, se a inscrição não tem prova, se a inscrição não tem projeto, não tem avaliação curricular. Então, quando você decide fazer uma seleção para mestrado, com base na análise do edital anterior, você já consegue identificar quais são os documentos pedidos. Documentos pessoais, os documentos comprobatórios do currículo Lattes. Então, a ausência de uma foto 3x4, ela pode comprometer sua candidatura. Né? Verdade. Verdade, professora. Né? Inclusive, a gente vê, até você gosta de postar muito, quantas pessoas são eliminadas na inscrição. A importância de não negligenciar nenhuma etapa, nenhuma etapa. E outro ponto, professora, é a questão da antecedência, ela permite que você não seja pego de surpresa, porque hoje em dia muitos editais, eles estão mudando, eles estão se adaptando. Por exemplo, o edital do meu programa, ele já está totalmente diferente de quando eu tentei meu mestrado, né? Então, eles estão se adaptando com coisas diferentes que muitas vezes você não tem. E aí, se você for ver com uma semana para tentar, como eu fiz, né, lá em 2022. Então, é muito importante a antecedência para você não ser pego de surpresa. E aí, o seu sonho já vai ser adiado. A Ana, como ela ficou, na primeira tentativa você cometeu muitos erros, né, Anarelli? Isso, exatamente. Agora, A importância de você ter uma pessoa ali também para olhar a sua documentação. Isso a mentoria ela possibilita, né? Não só você, que você ali muitas vezes está cansado, principalmente quando você decide tentar de última hora ali. Alguma coisa pode sair errado, né? Um dos pontos meu foi o projeto, foi mais laudas do que o edital pediu. E aí, ó, já foi desclassificado. a leitura de um edital, um S, como eu coloco, um S, porque se no projeto de pesquisa tem objetivo, é só objetivo geral. Mas se o edital, a estrutura, o roteiro, ele pede objetivo geral e objetivo. Então, e assim, quando você domina o edital, você aprende a interpretar, é algo que você vai ter sempre que estar lendo editais. Então, dentro mesmo do próprio mestrado, quando você vai submeter um artigo, você tem que seguir as diretrizes da revista. Quando você vai participar de um evento científico, você vai submeter um trabalho. Então, você precisa seguir as regras. Nós estamos debaixo de regras. E no caso da Anarelli, ultrapassou a quantidade de páginas, né, Anarelli? Isso, professora, isso. Então, Exatamente. da interpretação, porque é um projeto de pesquisa, a gente vai ter os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Aí você olha para mim, Lene, eu nunca ouvi falar disso. Aí eis a importância, né, de você ter alguém que realmente entenda para conseguir te orientar quanto a isso. Porque a quantidade de um projeto, ele vai influenciar. Então você tem que considerar, vai contabilizar a capa. E eu sempre coloco o seguinte, se um projeto ele pede 20 páginas, você não vai fazer 15. Porque 20 páginas é um projeto pequeno. Então, se você não conseguiu ali, para uma seleção, desenvolver 18, 19 páginas, então a gente já observa que existe houve falta de literatura suficiente para você elaborar o projeto. Então, a quantidade de páginas, ela vai também influenciar, porque é uma primeira impressão. Então, se é pedido um número mínimo e você só atende ao mínimo, então aquele que ele desenvolveu melhor ali a proposta, então ele vai ter uma outra atenção, porque ali também reflete, né, o nível de dedicação e muitas vezes até o tempo que a pessoa se dedicou para uma seleção para mestrado. Mas, Ana, já nesse ingresso do mestrado, você já começou a colher os frutos, né, para além da bolsa. Então, Sim. tornou um investimento, né, que ela fez na preparação já no primeiro semestre do programa.
E também já começou a trabalhar, né, Ana? Sim, professora, sim. A docência, já estou atuando na docência, né? Uma coisa que o mestrado contribui muito. E também na assistência. Então já tem aí, já, é o primeiro emprego, né, Narelli? Isso, aham, exatamente. Então a Ana já quase saindo do mestrado, já com o primeiro emprego, já com muitas oportunidades, né, Anarelli? É interessante que pessoas entram em contato, assim, né? E às vezes a gente não tem tempo para estar, assim, mas depois do mestrado veio muitas oportunidades mesmo. Né, as pessoas sabem que a gente está no mestrado, e, nossa, eu sei, você está no mestrado e tal, seria interessante para a gente, né? Então, graças a Deus. Bom, de priorizar, né? Porque no caso da Ana, o foco dela é ser uma docente, né? Realmente. Então, Sim, teve essa oportunidade de aprender a fazer pesquisa, né? E também sim, a de desenvolver a parte didática para que isso, né, possa criar essas oportunidades. A Ana entrou, né, sem ali perspectiva, mas hoje já está quase terminando, já tem as oportunidades de emprego, já, né, já vê a questão da seleção do mercado. Então, assim, o que às vezes, né, a gente conversa com pessoas e elas têm uma frustração em relação ao mestrado. E aí, o primeiro ponto é quando a gente vai investigar. São pessoas que não fizeram nada ao longo do mestrado, né? Então, desde a participação em evento e até mesmo a questão. verdade. Eu coloco muito assim: se você entra mudo, sai calado, você não pode esperar nada muito de um mestrado. É isso, gente. Então, as oportunidades, o mestrado ele é uma ponte. Então, você precisa saber muito bem o que você quer com o mestrado. Porque senão, ele vai passar, os 2 anos passam muito rápido, e você vai olhar assim, nossa, eu fui enganado. Não. Se autoavalie primeiro, para depois, né, você dizer que foi enganado. Porque se você nunca conseguiu, nunca participou de nada, não fala com ninguém, né, mal se comunica com o orientador, não dá para esperar muita coisa. Mas a Verdade. é uma ponte. Então, já É, comecei. A Naré já tem ali, já, né? Antes mesmo de terminar o mestrado, ela já conseguiu o primeiro. Então, aquilo, né, que inicialmente, né, Ana, só você sabe os desafios, né, que foi para poder fazer o vestibular, sim. mas que já retornou ali, acho que no terceiro mês, né, Anarelli? Já, É, já já. aceitou. Então, e aí ao longo de todo o processo, como bolsista, agora já tem um trabalho, né? E realmente Sim, é aquilo que fica. Porque mais do que o dinheiro que fica são as habilidades que você adquiriu em relação à pesquisa, à docência, a didática, porque isso ninguém tira de você. E quando é você verdade. as oportunidades elas se ampliam, né? Porque é um conhecimento que às vezes a gente normaliza. A gente costuma, Sim, por já termos o ensino superior, nós costumamos normalizar o ensino superior, mas a gente sim. vive alfabetos. Então, muitas pessoas elas não têm a oportunidade de ir ao ensino superior. Para elas é algo assim que é um sonho fazer uma faculdade. Uhum, Quem faz o verdade. mestrado? Existe um filtro. Então, hoje o mestrado ele é muito além, né, do que Muito, para ser professor. Então, muito. recentemente, de que empresários, gestores, eles estão buscando fazer o mestrado pelo, pela parte intelectual, pelo desenvolvimento de competências, pela construção de um network. Então, são muitas possibilidades, só que elas não são tão Muito. divulgadas. A gente É, não presa aquele ponto de que mestrado é para ser professor. E as notícias, né, se vocês buscarem em Google, vocês vão ver notícias recentes de pessoas que estão no alto escalão buscando fazer justamente pela parte intelectual. Né, Ana, compartilha. sim. Um professor meu de estatística, ele destacava isso. Gente, mestrado não é só para docência. Conheço muitas pessoas que estão na assistência e subiram de cargo porque tem um mestrado. Só ele, dentro daquele âmbito ali, tinha um mestrado, então ele era o mais capacitado. Então, não se limitem somente que mestrado é só para docência, que não, né? Então, realmente, professor, assim, abriu um leque mesmo de oportunidades. Quanto à pesquisa, é um conhecimento gigantesco. A gente aprende sobre vários métodos de pesquisa, né?
Ultimamente eu participei de várias bancas de TCC da UEMA, e aí eram vários tipos de métodos diferentes, né? E tipo, meu Deus, eu conheço sobre isso, eu sei avaliar um trabalho sobre isso. Que interessante. E aí foi pelo mestrado, né? O mestrado me deu essa capacitação, essa qualificação para isso. É assim, é enriquecedor mesmo. Então, abre, né, um leque de possibilidades. E como a Ana colocou, né, que você também passa a ser reconhecido. Porque Sim, fica no meio e às vezes a gente esquece. De repente, você chega na escola que você trabalha. Então, você tem mercado. Então, também começam a te olhar de uma forma diferente e também a se abrir novas oportunidades em razão do teu nível de qualificação. Então, sim, existe um leque de possibilidades, mas que, claro, você precisa estar atento a essas oportunidades, né? É importante a gente colocar isso para que você entre no mestrado e já tenha essa percepção, para que você consiga realmente construir um plano de carreira e cumpri-lo. E que ao sair do mestrado, realmente aquilo seja alcançado. Hoje, Ana, saindo, né, do mestrado, você almejava, você esperava conquistar tudo que você conquistou agora, depois. não, não, professora, não imaginava nem um pouco, não mesmo. Então, às vezes a gente se surpreende, porque aquela questão dos mitos, passar no mestrado é muito difícil, só passa isso, isso, isso. E a gente vai se anulando, que quando passa, não, porque já passar parece que é o suficiente. Mas é aí que a jornada começa. E a gente, essa percepção e essa sensibilização de que não, o mestrado ele é a ponte. Tem que aproveitar as oportunidades que estão lá para que você consiga alcançar o que você deseja. E desde a questão da progressão salarial para quem já é servidor público, né? Mas é importante que você realmente saiba o que eu vou conseguir a partir disso, né? Para trabalhar a partir disso. Sim, Até mesmo que você cursa, ela já vai ter um propósito diferente, não é mais só para cumprir um crédito, não é mais só para cumprir ali a carga horária, mas já tem uma finalidade que você deseja alcançar. Então, quando você tem objetivos, suas metas traçadas, é muito mais fácil. Você surpreende, olha, isso é possível, tá? Então é importante, inclusive, que a gente ampliou, né, dentro do método de trabalhar a partir disso. Hoje a gente tem uma tutora de inglês que ela trabalha justamente com a questão de profissionais, a preparação para empresas no âmbito do mercado de trabalho e entre a questão dos mestres e doutores. Então é importante que você esteja atento quanto a isso. Então a Ana, né, o sonho era passar no mestrado. Passando no sim. mestrado, descobriu novas oportunidades, já conquistou o primeiro emprego, teve o retorno do investimento que ela fez no programa ali nos 3 primeiros meses, né? Então já vislumbra o doutorado. Então a gente vê, é uma mudança, não apenas, É, né, Ana? É uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade, né, Ana? Porque exatamente. você queria, mas hoje você já pode escolher o que você vai seguir, porque você já tem essa percepção. Sim, eu posso por aqui, mas se eu não, eu também tenho outros caminhos, não é verdade, Ana? Exatamente, professora. Além das seleções, né, que nos deixam mais à frente, muitas delas você precisa de um mestrado, muitas delas definem você ter um mestrado para você concorrer à seleção, e outras que só de você ter, você já está lá na frente, por você ter um mestrado, né? Então, nos possibilita muito mais, há muito mais oportunidades. Então, aproveitando, Ana, para quem está, né, nessa tentativa para o mestrado, né, que já esfriou, quando vai chegar no final do ano, começa a esfriar, né? Não, Sim. que você gostaria de deixar, né, como conselho para quem está nessas tentativas para o mestrado? Bom, pessoal, se é o sonho de vocês, vá em frente e não vá às cegas. Permita-se ter um acompanhamento, permita-se ter uma orientação, permita-se fazer isso, alcançar o seu sonho com antecedência, porque você vai chegar lá na hora de se inscrever com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo que aquilo ali vai dar certo.
Então, não desista do sonho de vocês. Eu também, quando eu recebi a reprovação, eu quase desisti, mas graças a Deus eu segui em frente. E com certeza, eu digo por experiência própria, vocês não irão se arrepender, porque a mentoria para mim assim foi um divisor de águas totalmente. E levei vários conhecimentos da mentoria para o mestrado também, que me possibilitou isso. Sério, um diferencial mesmo, a parte de conhecer todo o programa e o edital é um diferencial para quem participa da mentoria. Nem todos que entram para realizar isso, para conhecer o programa. Então, sigam com o sonho de vocês, deem uma chance para o sonho de vocês, invistam no sonho de vocês, porque é o maior investimento, é a gente investir na educação, nos nossos sonhos, né? Algo que ninguém vai tirar da gente é o conhecimento. E o mestrado, ele possibilita muito conhecimento. Então é isso. Então, quero agradecer, Ana, para você que deseja conhecer mais do método. Dia 20 de novembro, tá? Eu estarei fazendo uma aula, vai, onde eu vou mostrar esse passo a passo que ajudou a Ana a se preparar da inscrição à arguição e conquistar a vaga para 2 seleções para mestrado na Universidade Federal sem conhecer ninguém. Então, obrigada pela presença, muito obrigada, Ana. Eu que E agradeço. Obrigada.